Nós temos, nesse momento, 3 mulheres maravilhosas para falar um pouquinho para a gente. Então, para não atrasar a programação, eu já chamo diretamente à mesa, que está chegando aqui, a nossa querida Clarice Castilho. Chamo também a professora Joana Maria Pedro. E também chamo a pedagoga Jerusi Romão. Bom, como eu disse anteriormente, é uma honra estar coordenando essa mesa e também cumprir um papel bem chato, que é coordenar o tempo das nossas palestrantes. Eu vou apresentar as 3 no início, né, para que todos possam ouvir. Quem ainda não conhece, é difícil, mas enfim. Vou apresentar as 3 e em seguida passo a palavra para a professora Joana, a professora Clair e a professora Jerusi. Bom, foi difícil resumir o currículo delas, mas levando em consideração que muita gente já as conhece, claro, mas é um curso, tem gente chegando e etc., é sempre importante falar um pouquinho da produção e por que é tão significativa a participação dessas 3 mulheres nessa mesa sobre histórias dos feminismos no Brasil. A professora Joana possui graduação, mestrado e doutorado em História, o doutorado pela Universidade de São Paulo, em 92, e fez pós-doutorado na França, na Universidade de Avignon, em 2001, e 2002, e recentemente fez na Universidade de Brown. Já foi diretora do CFH, coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, foi pró-reitora de pós-graduação da UFSC entre 2012 e 2016, e atualmente é presidente da ANPU, Associação Nacional de História. A professora Joana é professora titular da Universidade Federal, do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. É também pesquisadora do LEG, Laboratório de Estudos de Gênero e História, e do IEC, do Instituto de História de Gênero, e tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil República, atuando principalmente nos seguintes temas: feminismo, gênero, relações de gênero, história das mulheres, memória, história oral, história do tempo presente. A Joana, eu sei que tem muitas alunas aqui, tem uma vasta produção, mas das suas publicações destacamos Gênero, Feminismo e Ditaduras no Cone Sul, que organizou com a professora Cristina Scheib-Wolf, e uma outra obra, Resistência, Gênero e Feminismos contra as Ditaduras no Cone Sul, que organizou com a professora Cristina Scheib e com a professora Ana Maria Brito. E destaca-se também uma obra que é referência nos estudos de gênero e história, que é a obra Nova História das Mulheres no Brasil, que organizou com Carla Bassanese Pinsky e foi publicado pela editora Contexto em 2012. Então, esta é a Joana. Clair Castilho, atualmente é professora universitária aposentada, mas é farmacêutica, bioquímica, formada pela Federal do Rio Grande do Sul e bioquímica em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo em 80 e tem trabalhos publicados na área,
dentre os quais eu destaco a organização do livro Saúde da Mulher, um Desafio em Construção, junto com Elza Berg e Salemo Coelho e Maria Cristina Marino Calvo, editado pela UFSC em 2006. Nessa obra, a Clair publicou um capítulo intitulado Breve História da Mulher e Seu Corpo, em 2006. A Clair tem uma extensa e importante participação no cenário catarinense e das atividades profissionais políticas e associativas dela, destacamos algumas, mas muita coisa ficou de fora. Foi cofundadora da Associação Casa da Mulher Catarina e também foi sua primeira presidente em 1989. Membro de Conselho Político da Articulação das Mulheres Brasileiras rumo a Beijing, 95. Conselheira efetiva do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, junto ao Ministério da Justiça, até 2003. Foi vereadora eleita para a Câmara Municipal de Florianópolis de 82 a 88 e de 88 a 92. Foi coordenadora geral da primeira Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica em Brasília, em 2003. Relatora Nacional de Direitos Humanos da Saúde, vários órgãos. Membros do Comitê Acadêmico da Universidade Itinerante das Mulheres Latino-Americanas e do Caribe, mandato ainda em vigência, conselheira titular do Conselho Nacional da Saúde, representante de usuários, a partir de dezembro de 2007, participou como secretária executiva da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, na reunião de consulta regional da América Latina e Caribe, em Montevidéu, e atualmente é secretária executiva da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, eleita em outubro de 2011, e membro do Conselho Diretivo da Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americanas e Caribe, desde 2011. Bom, para finalizar, depois ela pode contar um pouquinho mais para a gente, mas na próxima semana ela vai receber o título de cidadã catarinense na Assembleia Legislativa. Essa massa. E Jerusi Romão possui pós-graduação em Pedagogia, aqui pela UFSC, pela Universidade do Estado de Santa Catarina, e mestrado em Educação, aqui pela UFSC, em 2000. A Jerusi tem experiência na área de educação, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, teatro experimental do negro, ensino profissional, currículos e políticas educacionais. Participou de vários eventos no campo das discussões sobre negros e educação, políticas de educação para afro-brasileiros em Santa Catarina e negros, educação e gênero. Tem vários trabalhos publicados e eu destaco a de 2016, Matriz Curricular para a Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica. É militante do movimento negro desde 1982, professora, é referência na área de educação das relações étnico-raciais, atua como assessora para as políticas étnico-raciais na educação, é também assessora do vereador Lino Pérez, PT, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Florianópolis, e a orixá de Umbanda e articuladora do coletivo LGBT Afro de Florianópolis, e criou a Escola Afro Popular de Formação Leonor de Barros. Bem, nós vamos ouvir então agora essas três militantes, três feministas, e eu já combinei com elas que tem cada uma 20 minutos e elas vão ser bem rigorosas com o tempo, para sobrar depois um tempinho para o debate. Ok? Vou passar para a Joana, você vai começar. Então, eu quero falar de feminismo, corpo e prazer. O que eu vou falar para vocês, nós estamos falando de história, certo, gente? Vocês vão me dizer assim, mas isso não é evidente que é um direito? E eu vou dizer para vocês que já houve uma época que não era. Isso faz a gente pensar que aquilo que hoje resistem tanto em nos considerar como direito, esperamos que daqui a pouco, daqui a algum tempo, a gente vai dizer, mas era tão evidente que isso era um direito, certo? É a nossa esperança.
se essa onda conservadora pudesse ser retida. Então, o feminismo, que a gente costuma chamar de segunda onda, foi justamente aquele que vai se preocupar muito com essa noção de corpo e de prazer. Não que no feminismo que se chama de primeira onda, que seria final do século XIX, início do XX, não houvesse grupos de mulheres que também discutiam isso. Mas não é o que deixou mais registro. Quem deixou mais registro e que, portanto, tem sido mais retratado pela historiografia é quem solicitava, exigia direito de votar, de ser eleita, de estudar, de trabalhar e receber pelos salários, por exemplo, de ter propriedade, de herdar, de estabelecer alguma profissão e assim por diante, que a gente considera como aquilo que se chama de primeira onda. A segunda onda vai ser muito mais ligada a essa questão da sexualidade, da reprodução e assim por diante. Então, eu vou falar um pouquinho desta dita segunda onda. Eu digo que é dita porque tem críticas a essa divisão, que eu não vou discutir aqui, porque estou utilizando como um meio didático de falar e separar no tempo. Então, essas questões da segunda onda são muito ligadas à noção de libertação. E isso, pensando aqui agora, lembrando vocês que já estudaram isso quando estudaram história, toda aquela discussão sobre a libertação das colônias da África, na Ásia, que faziam movimentos de libertação, que deram nos novos países, todos aqueles movimentos que estavam acontecendo, as mulheres também os movimentos delas também ganharam esse nome, Movimento de Libertação das Mulheres. Eu estou mostrando como essas coisas são sempre muito interligadas, não é mesmo? O que temos de diferente nisso? Temos a separação de sexualidade e reprodução. Não existia antes, existia sim. Há muito tempo que já existiam métodos de separação entre reprodução e sexualidade. O que vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, é o aparecimento de métodos mais efetivos de separação entre sexualidade e reprodução. Eu estou falando de sexualidade heterossexual, vocês já perceberam. Essa nomeação de primeira onda e segunda onda é sempre pensada como movimentos muito mais pautados por mulheres de camadas médias, heterossexuais, e urbanas, tem tudo, e brancas ainda, certo? Não que não houvesse mulheres pobres, não que não houvesse movimento de mulheres negras, não que não houvesse mulheres rurais, não que não houvesse também movimento de mulheres não hétero. O que eu quero dizer é que quem ganha destaque, quem produz mais documentação, quem está mais aparecendo, são essas mulheres que eu acabei de falar. É também um movimento altamente separatista, tanto que elas fazem muitos grupos de consciência onde só entravam mulheres. E se vocês acompanham nos anos 60 e 70, os filmes que se fazia na época, os homens sempre aparecem como idiotas ou cafajestes. Ou uma coisa ou é outra. Podem perceber os filmes que se fazem nesta época, tem sempre esse sentido. Então, ele é muito separatista, porque tem essa noção de separação em relação aos homens. O que mais? É a reivindicação do prazer. De novo, eu quero lembrar, parece uma coisa tão óbvia, mas não era na época. As mulheres se pensavam, quando se consideravam direitas, honestas, como aquelas que, se por acaso sentissem algum prazer, deveriam disfarçar, fazer de conta que não acontecia. Era algo que deveria ser, digamos assim, escondido. Não importa que tipo de prazer, o prazer ligado à questão da sexualidade, claro. Havia a noção de corpo elas desenvolveram a noção de corpo como propriedade própria.
Aqui tem uma discussão bem de noção de propriedade mesmo. Meu corpo me pertence. Está bem dentro dessa noção burguesa de propriedade. Vamos dar nome e localizar. Que mais? Elas também reivindicavam um trabalho igual, salário igual, e, como eu disse antes, classe média, urbana e branca. Jéssica? Obrigada. É claro que tem antecedentes. A Simone de Beauvoir já escreve em 1949 os relatórios sobre sexualidade. Eles são de 48, 53, 76, 81, 79, 82... Ou seja, há uma série de relatórios sobre sexualidade que já estão saindo. E eles estão saindo por quê? Porque métodos contraceptivos mais eficientes estão sendo colocados no mercado, mas também estão sendo usados para reduzir a população. Há um movimento racista que pressupõe que no ano 2000, que a gente já passou, havia essa ideia de que no ano 2000, 70% da população seria afroasiática e haveria uma explosão populacional. Então, uma série de métodos contraceptivos são não só oferecidos, como colocados para as populações, principalmente as afroasiáticas e as pobres, no caso da América Latina. Então, é sim um movimento altamente racista. Que a atuação do IPPF, que é a Federação Internacional de Planejamento Familiar, por exemplo, eles vão abarcar uma grande parte do mundo, mas principalmente vão fazer verdadeiras campanhas, vão ganhar recursos para implantar DIU, fazer vasectomia, fazer laqueadura, distribuir pílulas anticoncepcionais, fazer com que a população reduza o medo da explosão. Mas não é o medo de qualquer explosão, certo? É uma questão altamente racista. Uma outra antecedente é o livro da Beth Friedan, A Mística Feminina. Jéssica? Bom, aqui eu trouxe a Simone de Beauvoir, só para a gente lembrar da existência dela. Pode virar? Então, eu estava falando das mudanças. Uma delas é o aparecimento da pílula, que inclusive ganhou recursos daquela instituição que esteve em todo o mundo levando métodos contraceptivos, principalmente na África e na Ásia. São eles que vão dar recurso para Gregório Pincus, por exemplo, desenvolver a pílula. E eu já falei isso em artigos, em outras falas, da diferença da pílula em relação aos outros métodos, que a pílula podia ser usada pelas mulheres sem que o pai, o marido, o namorado, o papa ou qualquer um soubesse, porque podia ser tomado escondido. Por isso é um controle. É diferente de outros métodos. Pode virar? Eu trouxe outros métodos aqui só para vocês lembrarem, né? O uso pelos homens. Eu gosto sempre de lembrar que o coito interrompido é um método antiquíssimo, que está até na Bíblia. Mas não é todo homem que sabe fazer, sabe, gente? Se vocês resolverem adotar, o que tem de criança nascendo por coito interrompido, vocês não têm ideia. Pode virar. Outros métodos que foram sendo desenvolvidos. Como a Janine já me disse que eu tenho pouco tempo, pode virar mais um pouco. Olha só. Tem até a camisinha feminina, né, que foi inventada recentemente. Eu não sei quanto a vocês, mas as tentativas que eu fiz de usar não deram certo. Pode continuar? E o que a Revolução Cubana tem a ver com isso? É que no Brasil, o IPPF, que eu falava há pouco, veio distribuir pílulas para a população pobre, porque o Brasil e toda a América Latina foi considerada como um lugar com potencial explosivo de revolução, e que a gente viu nas várias ditaduras que começam ali nos anos 60. E a pílula foi pensada como uma possibilidade de redução desse perigo,
porque se houvesse menos pobres, possivelmente haveria menos riscos de uma revolução. E essa redução de pobres, não se pensava em melhoria das condições de vida ou de saúde ou algo assim, não. Era a redução mesmo do número, né? Então, por isso que eu coloquei aqui a Revolução Cubana relacionada a isso. Pode virar? Temos ainda a Betty Friedan, que já tinha falado antes, mas eu queria lembrar que ela esteve no Brasil. E queria também fazer uma articulação entre este movimento de mulheres da segunda onda com as ditaduras que estarão acontecendo em toda a América Latina, mas principalmente aqui no Cone Sul, e lembrar que a esquerda, ou que uma grande parte de movimentos de esquerda que lutava contra essas ditaduras, tinha também um viés altamente machista. E o caso da entrevista da Betty Friedan pelo Pasquim é um caso assim emblemático de mostrar como é que um jornal, um periódico, um grupo que se diz de esquerda lida com uma mulher feminista. Então, só para a gente não ter muitas ilusões. Pode virar. Eu falei a vocês que elas faziam grupos de consciência, isso nas casas umas das outras, mas podia ser também num café. E o que é que esses grupos de consciência significavam? Aquilo que vocês costumam chamar de roda de conversa. A diferença é que é proibida a entrada de homem. Isso significa que eu tenho 5 minutos. Então, essas mulheres não deixavam. E elas conseguiram formar uma rede de grupos, gente, de consciência. Porque elas tinham um número máximo de mulheres que deveriam participar. E quando ele crescia demais, iam formavam outros grupos em outros lugares. Eu tentei acompanhar com a pesquisa os vários lugares onde foram, e vocês não têm ideia de como esses grupos se espalharam. Pode virar? Eu trouxe aqui alguns botões das palavras de ordem da época, que aparecem em botões. Pode virar? Trouxe também algumas imagens, mais uma vez, e mais uma. Eu mostrei o movimento de segunda onda que teria acontecido entre o final dos anos 60 e pega principalmente os anos 70 e comecinho dos anos 80, mas quis trazer também umas imagens de um feminismo que está acontecendo na Bolívia, que é do Mulheres Criando, que usam os muros para se expressar. Eu só vou ler o que está escrito aqui, em português. Liberdade e desobediência são amantes inseparáveis. De fazer a ceia, de fazer para ti a ceia, de fazer a cama, lá se fora minha vontade de te fazer amor. E aqui, também falando de corpo e prazer, a mulher frígida não existe. Tudo é uma questão de má língua. Pois é, pode virar mais um? Eu queria dizer a vocês que aquilo que a gente considera como um direito, que é ter prazer, e que eu vejo que as mulheres lutaram tanto nessa época, por quê? Porque se havia separação entre sexualidade e reprodução, significa que sexo não era mais somente para reprodução. Embora para os homens isso sempre foi muito óbvio, sexo não era só para reprodução, para as mulheres não era. Passou a ser. E os muros da Bolívia continuam falando disso. A gente já acha que alcançou, mas é bem possível que muita coisa, e eu não estou falando agora somente de heterossexualidade, que muita coisa não tenha sido ainda alcançada. Que a noção de prazer seja direito para todo mundo que está na mesma relação, seja ela qual for,
que não seja só de um em relação ao outro, ainda é algo que talvez precise ser bem mais burilado. Não sei, estou pensando junto com vocês. E não estou falando só de heterossexualidade, certo? Muito obrigada. Obrigada, então, para a Clair. Oi, boa tarde. Em primeiro lugar, dizer que é um imenso prazer participar mais uma vez dessas atividades do IEG, do curso de curta duração, e dizer que o que eu vou falar aqui, eu vou tentar falar bem rapidinho também. Eu resolvi fazer um corte para contar a questão do feminismo em Santa Catarina e pegar fragmentos de uma história vivida. No caso, a minha e muito mais outras companheiras que estavam aí, tá? Dentro do possível, eu vou tentar ser impessoal para não ficar me fazendo, tá? Mas é menos isso. Bom, então, pode começar aí. Pode passar. Então, como introdução, na verdade, para falar da história do feminismo em Santa Catarina, eu vou contar uma história vivida nos seus fragmentos, mas que começa para nós na década das Nações Unidas, em 76 a 85. E nesse tempo foi o tempo das descobertas nos documentos históricos, religiosos, filosóficos, né, na literatura mundial, assim como na observação dos costumes e hábitos do cotidiano. No Brasil, teve uma intensa literatura feminista, pesquisas, materiais, práticas educativas, e surge aquilo que a gente chamava de pedagogia feminista, que eram aqueles trabalhos das oficinas, aqueles grupos que a Joana falou, fechados e tal. Bom, pode passar. Pode passar ali. Não está passando? Bom, nós tivemos muitas interfaces entre lutas específicas e lutas gerais. Isso foi um grande ponto de discussão na evolução do movimento. Que nos anos 70 teve uma expansão muito grande do movimento de mulheres no Brasil e sua inserção na luta contra a ditadura militar foi outro dado importante, que foi presente em toda essa trajetória durante a ditadura, a tal ponto que nós nos somamos na luta pela democracia e também contra a desigualdade de gênero. E, nesse momento, surge o movimento feminino pela anistia, e em Santa Catarina teve também o movimento feminino pela anistia. No Brasil, no entanto, muitos desses movimentos foram reinterpretados na seguinte maneira, em função das crises vividas pelo país. Então, teve causas relevantes na situação política e nós, mulheres, utilizávamos as nossas pautas para incluir as pautas de reivindicação contra o golpe militar, até por causa da violenta e progressiva deterioração da qualidade de vida da população. Nada a ver com o golpe de agora, viu? Pura ilusão. No Brasil e em Santa Catarina, um importante movimento social veio se associar ao movimento feminista, que foi o movimento sanitário, que lutava pela reforma sanitária, norteado por uma visão ampla de saúde. E nós, mulheres, entramos muito no movimento sanitário também por conta das lutas a luta contra a expropriação do nosso corpo pelas ações de saúde, pela intervenção médica e, enfim, dos profissionais de saúde no nosso corpo. Pode passar. E, então, nós identificamos algumas interfaces nas lutas específicas e nas lutas gerais. Em 68 ocorre a primeira Conferência Nacional de Saúde da Mulher,
que foi desdobramento temático da 8ª Conferência Nacional de Saúde. E foram realizadas etapas regionais, e aqui em Santa Catarina teve tanto a de saúde da mulher como a 8ª, as regionais, tá? E, de forma muito especial, o movimento feminista entra nessas lutas, nessa reforma sanitária, e também no controle social das instituições de saúde, das ações de políticas públicas. Pode passar. No nosso estado, o movimento de mulheres sempre esteve muito vinculado com o movimento nacional. E no ano de 75, foi o Ano Internacional da Mulher, ela demarca, ao que todos dizem, né, o início do chamado novo feminismo, esse diz a partir de 75. Agora, em Santa Catarina, já teve, então, o primeiro encontro estadual da mulher catarinense, realizado em Itajaí, em outubro de 80. E até então era conhecido apenas um grupo feminista que existia, que era o Coletivo Feminista Amálgama, aqui da UFSC, feita de professoras da antropologia, da sociologia, da história, daqui do nosso departamento, da nossa universidade. Pode passar. Aí, então, o Jornal de Santa Catarina já começa a dar destaque, a primeira vez assim que a gente aparece. Em 21 de outubro de 80, ele estampa uma manchete: 500 mulheres se reúnem no seu primeiro encontro. Foi a primeira grande manifestação pública, e temas centrais do encontro foi a mulher, a saúde, o trabalho, a sociedade. Foi um encontro suprapartidário e promovido por diferentes entidades. Após o sucesso desse primeiro encontro, teve o segundo, em 16 de agosto de 81, em Chapecó, que também teve mais de 500 mulheres. Pode passar. Só que em Chapecó foi diferente. Era uma pauta de problemas gerais, por exemplo, a luta contra a carestia, salário igual para trabalho igual, desemprego, reforma agrária, exploração do corpo da mulher nos meios de comunicação, educação, porque o público era composto principalmente de mulheres camponesas vinculadas às comunidades eclesiais de base, que eram decorrentes da teologia da libertação, que estava muito forte na América Latina nesse período. Lá era a figura do bispo Dom José Gomes. Foi vetado falar de aborto. E o tema proibido, então, gerou o nascimento, já em Chapecó, lá no próprio seminário que eles foi feito, do segundo grupo feminista autônomo, que foi o Grupo Feminista Vivências, aqui de Florianópolis, tá? E nesse grupo que eu já estava também a Sônia Malheiros, que veio de Brasília, na época, para assistir, e deu maior estímulo para que rolasse isso aí. Além da Marlene Libardoni, que era do Brasil Mulheres, morava em Brasília, mas a família era do Oeste, ela veio para junto e já fizemos uma pequena subversão com os padres ali e rolou vivências, tá? Chamou atenção para nós, inclusive, que no encontro teve até um padre chamado Jandir Santin, que trouxe uma mensagem das mulheres de El Salvador, pedindo orações e apoio por conta das lutas de libertação de El Salvador que ocorriam naquela época. Pode passar. Já está aqui. Em 1981, nós tivemos uma importante adesão, que foi a ALISC, que vocês não devem saber, que era o que se tornou o SINT, Sindicato dos Trabalhadores da Educação, era a Associação dos Licenciados de Santa Catarina. Em 81, no jornal deles, o número 1, ano 1, já saiu um artigo chamado A Mulher e Sua Luta. Aproximam-se as eleições gerais de 82 e as mulheres do PMDB realizam um grande encontro em Blumenau. E nesse encontro de Blumenau teve mais de 800 mulheres que estavam mobilizadas. E a reivindicação era
maior participação e protagonismo nas decisões partidárias e a mudança do Código Civil, que era a bandeira da advogada feminista e professora da PUC São Paulo, a Silvia Pimentel, que era candidata federal por São Paulo. E então se tornou uma pauta nacional nossa. Em 82, em Blumenau, ainda ocorre uma grande movimentação, manifestação, vocês não acreditam, das sorotimistas, que é aquele grupo de mulheres de classe média, brancas, até meio ricas, assim, que acostumadas a fazer ações beneméritas com as pessoas. Pois elas se reuniram para criar caso, nós achamos excelente. Bom, a partir dessas movimentações, as ideias feministas, então, em Santa Catarina, aparecem com muito mais nitidez, porque então estava meio misturado, né? 8 de março de 83, já aparece na imprensa local em Florianópolis uma matéria sobre a mulher e as lutas para compatibilizar o trabalho com a vida doméstica. E uma advogada que era da Delegacia Regional do Trabalho, já Sônia Tomé, ela já se manifesta dizendo sobre a obrigatoriedade das creches nos locais de moradia e trabalho. Em 1984, no dia 8 de março, iniciaram então as movimentações já com foco nas eleições diretas. Pode passar. Nesses anos de 84 e 85, houve uma atuação intensa que agregou espaços para as lutas feministas e também o processo interno. Nessas manifestações já começaram mais uma vez com visibilidade trabalhadoras rurais em Chapecó, mulheres em Florianópolis e uma atividade histórica embaixo da figueira da Praça 15, no dia 8 de março, com as mulheres reivindicando a criação do Conselho Municipal da Condição Feminina, em Florianópolis. E nesse evento, o Severo Cruz, que é o nosso grande apoiador, ator e transformista, que trabalha aqui, ele fez uma performance da Bruxa Mariá, que éramos nós. Então, foi lindo o lançamento do Conselho com direito à bruxa e tudo, lá na Praça 15. No dia 29 de março, já em 84, então, em frente à Catedral Metropolitana, ocorre o comício das diretas já. E nós fomos, e tinha aproximadamente 20 mil pessoas, e nós fizemos questão de ir um grupo muito grande de mulheres, encabeçada pelo PMDB Mulher, inclusive, pedindo diretas já, mas com pautas próprias. E com uma coisa meio de humor, meia assim, de gozação em relação àquelas pautas tão sérias daqueles homens. Então, a gente dizia, urna-se a nós. Depois, quero ter o imenso prazer de enfiar seu voto na urna. Depois, temos que baixar a ditadura. E daí vai, mulher, saia de casa, venha lutar. E por aí adiante. Brasil para os brasileiros. Foi muito legal, diretas já em todo momento. E aí nós entramos com tudo, né? Nesse momento lá, eu era vereadora já e fui chamada para falar em nome das mulheres. Tinha sessão na Câmara e o evento era na Catedral, a Câmara era na praça, do lado. E eles não suspenderam a sessão, e eu fui. E aí, na hora de falar, eu disse, empolgada, né? Disse, nós, mulheres que já parimos, os homens e mulheres desse país, queremos agora parir a mais esperada de todas, a democracia. Aí a galera veio abaixo. Quando termina o meu ato, eu volto para a Câmara, que continua a sessão, eles me olham assim, e aí, Clair, pariu muito lá na praça? Não foram capazes de me dar um apoio mais importante, para vocês verem o que é esses homens. Pode passar. Bom, aí o movimento de mulheres em Santa Catarina, em 85, que era o período de eleição pré-eleitoral para as constituintes,
fizemos o 3º Encontro Nacional de Mulheres de Santa Catarina em Lages. E aí foi um encontro super tenso. Aí mostrou o quê? O que os partidos políticos também fazem nas cabeças das mulheres. Eram tudo candidata a mulher, que tinha várias lá, e deu um enfrentamento medonho entre possíveis pré-candidatas entre o PT e o PMDB. E o tema central, claro, foi a mulher e a constituinte. Pode passar. E esse foi o último encontro dessa natureza, tá? É interessante a gente destacar que esses encontros sempre foram basicamente liderados, no geral, pela Anita Pires, que hoje até está afastada dessas questões, mas ela foi uma grande ativista e liderança nesse período, e ela organizou, pelo menos coordenou a organização do 1º, do 2º e do 3º encontro catarinense. Aí acabou depois. Mas em 85 tem um outro evento aqui totalmente fashion, assim. 1º Encontro Nacional da Mulher Profissional de Direito. Aí sim, mas lideranças nacionais do país inteiro, toda mulherada altamente qualificada e intelectuais, militantes, desembargadoras, juristas, sabe? Aquelas roupas assim, entrando na Assembleia Legislativa para o evento que foi. Mas teve uma repercussão nacional e a luta foi a conquista dos nossos plenos direitos e obrigações, obviamente, né? Não seriam as operadoras do direito, que querer que a gente tivesse só direito. Bom, aí, em 82, tem um outro lance interessante. Começa a inserção nossa nos espaços institucionais. E isso deu uma briga violenta dentro do movimento feminista, entre deixar de ser movimento autônomo e ser movimento institucional, entre as instituições. E aí teve uma aproximação que resultou no 1º Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo, com o Franco Montoro, e em Minas, com o Tancredo Neves. Mas a efervescência desses movimentos continuou dentro das instituições, a ponto das mulheres técnicas médicas de saúde do Ministério da Saúde conseguirem formular o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que era o primeiro programa dentro do Ministério que superava aquela ótica antiga da atenção materno-infantil, que sempre vinculava a maternidade com o filho, mãe e maternidade, e não a saúde da mulher como um todo. Bom, continuando, pode passar. Aí, em 85, se instala o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. No final do governo Fernando Henrique foi criada a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, e no governo Lula ela passa para status de ministério. Depois retrocedeu no governo Dilma, mas enquanto isso foi assim. Em Santa Catarina, ainda na institucionalização a nível local, nós mulheres fomos pressionar o governo, porque já começava muito fortemente a luta contra a violência, para instalar a primeira delegacia da mulher em Santa Catarina. E aí foi legalmente criada a Delegacia de Polícia Especial para atender os casos de violência contra a mulher. A primeira delegada foi a doutora Esther Coelho Cardoso. 88, em Florianópolis, então, é criado o Conselho Municipal da Condição Feminina. 82, com a vitória do Pedro Ivo, as mulheres do PMDB vão para o palanque de comemoração da vitória e reivindicam a criação do Conselho Estadual, que levou um longo tempo a ser implementado, mas foi agora e foi criado em 2001 e está em pleno funcionamento agora. Pode passar. Está terminando. Só um pequeno parêntese a respeito da nossa participação na política. Eu vou ser obrigada a falar um pouco de mim, embora eu nem goste, tá? Mas é o seguinte,
Com as eleições de 82, foi eleita a primeira mulher vereadora como titular, que foi o meu caso, em 256 anos de existência do município de Florianópolis. E essa eleição, o interessante é que ela foi um trabalho coletivo de quase 100 pessoas que trabalhavam em pleno trabalho voluntário, heterogênea, e um coletivo com um grande traço marcante, que pela primeira vez nós redigimos uma proposta conjunta e as pessoas do comitê que redigiram se comprometeram com ela, e eu representava, no caso, as aspirações e expectativas desse grupo. Uma responsabilidade enorme. Agora, pela primeira vez numa campanha eleitoral em Florianópolis, se falava em movimento feminista, mulheres negras, comida natural, acupuntura, fitoterapia, ecologia, estatização dos ônibus urbanos, e também a gente dizia que política acontecia no dia a dia, e que se a gente visse, por exemplo, aumentar o preço do pão, do leite, da água e não fizesse nada, também era fazer política. Mas era uma política de alienação, de subserviência. E todas essas ideias, como a gente era muito humilde na nossa expectativa, elas estavam dentro de um incisivo discurso de esquerda contra a ditadura militar, e a palavra de ordem principal do comitê era o seguinte: pela convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, livre, soberana e precedida da queda do regime militar. Tá? Era só isso que a gente queria, enquanto município de Florianópolis. Tá? Pode passar. Bom, em fevereiro de 83 começa o meu mandato, sessão especial, eu entro em 1º de fevereiro, dia 7 de março já teve a primeira sessão especial da Câmara de Florianópolis em homenagem ao 8 de março. Essa sessão, ela foi originária, na verdade, da minha participação no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, de um grande encontro que foi de seminário sobre concepção, aborto e contracepção, com o seguinte lema, que a Joana já falou: meu corpo me pertence. E aí, nesse encontro, eu fiquei absolutamente fascinada quando eu vi aquelas mulheres que participavam da Casa da Mulher Brasileira, grupos sérios, Centro da Mulher Brasileira, Mulherando, Eva de Novo, e era alucinante o número de informações e panfletos, pesquisas, intervenções. Aí eu saí de lá e digo, não, vamos pegar essa linha para Santa Catarina. Chega também de estar tanto vinculada com o partido, né? Que, na verdade, tinha uma grande presença do PMDB Mulher. Pode passar, já está terminando. Em 86 foi eleita a Lucy, primeira deputada estadual de origem de movimentos populares, pelo PT, agricultora, foi a primeira constituinte na Assembleia Legislativa em 86. Tem mais coisas, mas eu também tenho mais tempo. Pode passar. No final do século, então, só falta 2, tá? No final do século, em meados dos anos 80 e 90 do século passado, ocorreu a estruturação das redes e grupos de mulheres segundo áreas de interesse. Aí que surgem as redes de saúde, de violência, de educação, direitos reprodutivos, mulheres negras. Surge também com bastante força os grupos contra a violência, né? E, então, é interessante notar que aí há uma transição do movimento feminista autônomo para um modelo mais burocrático, financiado por agências internacionais, por agências governamentais ou ministérios, e ora autofinanciado.
no modelo associativo. São as associações não governamentais, organizações não governamentais, as ONGs. Em 95, com a 4ª Conferência Internacional da Mulher, que se insere no ciclo das conferências sociais da ONU, Santa Catarina participou da articulação de mulheres rumo a Beijing em 95, com atividades preparatórias em Florianópolis e Chapecó. E lá fomos nós, então, para Beijing e as Catarinas junto, tá? Então, foi bem legal. No final do século XX ainda, a Associação Casa da Mulher Catarina ainda é a única organização feminista autônoma do modelo antigo, vinculada ao Departamento de Saúde Pública da UFSC. É associada à Rede Nacional Feminista de Saúde e, por esta conta, à Rede de Saúde das Mulheres Latino-Americana e do Caribe. Essas redes articuladas em nível nacional e internacional têm um significado que a gente tem que se ligar, que é o seguinte: as bandeiras de lutas que nós tínhamos, que era violência, saúde, direitos reprodutivos, educação, contra a pobreza, elas se transformam em propostas de intervenção nas instâncias de poder, capazes, então, de implementar políticas públicas. Então, há uma transformação nesse período, né? Bem entendido. Pode continuar, essa é a última. Bom, e agora? O movimento feminista transita para outra forma de atuação, disputando na arena do Estado capitalista as parcelas de financiamento para as demandas com vistas à sua promoção e libertação. É, sem dúvida, um novo momento. Ele é menos encantador, menos libertário, mas, quem sabe, é socialmente necessário. Então, aqui termina esse relato, tá? Os próximos passos da história é tudo por conta de vocês, ok? Obrigada. Boa tarde. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje, e sobretudo porque foi Vera Fermiano que fez a indicação, que foi a primeira chefe de gabinete mulher negra da Câmara, junto com a Caí, a vereadora. Né? Segundo, porque estou com a Joana, uma mulher extremamente importante nos estudos sobre população negra em Santa Catarina, e que vai discutir esse lugar também como lugar de preto. Não é? Então, vocês duas me são muito preciosas e eu aceitei esse convite. Com poucos dias da realização desse evento, há poucos dias, sobretudo porque vocês estavam aqui. Gostaria de saudar as pessoas presentes. Eu vi gente de turbante. Quero saudar o povo de Santo, o povo estudante, as professoras, vi gente do movimento sindical, vi conselheiros, vi pessoas da comunidade LGBT. Eu acho que é legal dizer oi para a gente que se vê. E, sobretudo, dizer que a minha fala é o feminismo que nos pertence e vai tratar um pouco dos modos de resistência das mulheres negras. Eu tenho falado desse lugar, da resistência na Escola Afropopular Leonor de Barros, e falado do feminismo negro na África, na diáspora e no Brasil, mas, sobretudo, discutindo que o nosso feminismo, e eu já vou botar aspas nessa palavra, não é? Ele está intimamente relacionado com os nossos modos de resistência. Nós temos as feministas negras teóricas, temos aquelas que estruturam as políticas públicas, e tem aquelas que, como eu, trazem os conteúdos do ativismo. Porque se existe, a meu juízo, um dos enfrentamentos em que o feminismo global precisa ter em relação às mulheres negras, não é só afirmar-se contra o racismo,
mas é também afirmar-se contra o eurocentrismo. Esse é o maior desafio desse debate, porque há um lugar para o feminismo que diz que nós somos todas irmãs, a tal da sororidade. No entanto, nós também cunhamos no feminismo negro a categoria dororidade, que é aquela que nós esperamos que venha junto com a sororidade. Há um lugar de se dizer mulher negra, e que esse lugar, ele é um resistir para lugares em que nós nos colocamos, mas também nos reafirmamos. E aí eu trouxe as nossas feministas, sempre entre aspas, ancestrais. Eu trouxe as mulheres negras escravizadas. Nós não podemos discutir as relações feminismo e trabalho sem pensar nas mulheres negras escravizadas. Quem foram as primeiras mulheres que foram para o eito? Quem foram as primeiras mulheres que trabalharam, inclusive para outras mulheres? Não é? Nós desconstruímos, por exemplo, a figura romântica da mãe negra, uma negra com crianças brancas no colo, que durante toda a minha geração de adolescência me foi apresentado pela escola. Olha como é a importância das mulheres negras, e que quando você desconstrói essa história, você vê que ali existia um trabalho escravo, porque era muito exaustivo para as mulheres brancas amamentar suas crias. E, sobretudo, havia ali uma violência, porque para aquela mulher negra estar produzindo leite para uma criança branca, o seu filho estava relegado a que lugar? Nós também trazemos um outro feminismo, que é o feminismo das Iabás e das Orixás. Eu falo desse lugar. Eu sou uma filha de Iansã. Então, lá na minha casa, desde pequena, eu aprendi que a senhora que cuida da minha cabeça é uma orixá guerreira. Ela carrega espada. Ela pariu 9 filhos, mas não cuidou de nenhum deles porque foi para a guerra. Ela é mulher, mas ela também pode se transmutar na forma de um búfalo. Ou seja, ela tem os poderes do masculino, do feminino, da força e da coragem. Nós ensinamos isso dentro dos terreiros para as nossas crianças. Esses são os feminismos que nos pertencem, que as nossas orixás, mulheres, as iabás, nos trazem. E que também nos trazem as nossas pombagiras, muito estigmatizadas na sociedade brasileira pelo discurso totalmente católico que assumimos, não é? Inclusive nas nossas lutas de esquerda. Mas quem são as pombagiras, se não mulheres feministas, que chegam dizendo que são donas delas mesmas, abanando os seus leques, espalhando as suas fumaças, dando as suas gargalhadas, e algumas até dizendo que são mulheres de 7 maridos. Aprendemos isso, esses poderes dentro do terreiro. Aprendemos também dentro do terreiro o matriarcado, uma casa gigante sendo conduzida por mulher, uma mulher, a mãe de santo, que tem filhos imensos e enormes e incontáveis, que podem ser brancos, pretos, que podem ser gays, travestis, que podem ser lésbicas. Aliás, os terreiros de matriz africana concedem poder hierárquico a qualquer pessoa, independente do seu gênero. Eu posso ter uma Ialorixá trans, como tenho no Monte Verde. Eu posso ter uma Ialorixá trans, como eu tenho lá nos ingleses. E posso ter muitos babalorixás gays, como tem em todas as casas. Eu mesmo sou uma mulher lésbica. Gostaria de dizer ainda que essas figuras das Ialorixás, elas se misturaram com negociações em territórios físicos e não físicos. A rua, a cidade, tudo isso foi negociado de dentro do terreiro. Nós somos sujeitos da não cidade e do não lugar. E o que mais eu poderia dizer dessa primeira geração de mulheres que eu quis trazer, que são as mulheres escravizadas? Que elas também foram as mulheres do não, de que não é não. Eu vejo a juventude sempre dizendo isso nos blogs, não é não, não é não, não é não. E desde quando não é não? Não é não para nós desde 1813, quando uma africana escravizada chamada Liberata, em Porto Belo, aqui em Santa Catarina, disse não ao seu senhor. Não. E iniciou um processo jurídico longo, gigante, extremo,
porque ela disse que era não. Não é não também. Eu estou seguindo meu roteiro também, tá, Luiz? Não é não também, desde 1835, quando a escrava Caetana, com seus 17 anos, disse não. Liberato é um livro e Caetana também é um livro, para quem tiver interesse. Tá? Caetana disse não. O senhor arrumou um marido para ela, um outro escravo. E ela casou, mas não consumou o casamento. Isso rendeu um processo jurídico enorme na Igreja Católica, inclusive um processo católico, e ela teve a sua reivindicação atendida, o casamento foi anulado. Então, desde quando mesmo não é não? Trago ainda a Anastácia, a escrava Anastácia, que nos aparece com uma máscara de Flandre no rosto, canonizada popularmente no Rio de Janeiro. Por que ela usa aquela máscara no rosto, aquela escrava de olhos claros, que existiu, que não é ficção? Por que ela usa aquela máscara? Porque ela também disse não, que o corpo lhe pertencia. Então eu entendo que essas 3 mulheres, que não eram donas de si juridicamente, escravas, sujeitos de alguém, ainda assim se impuseram e disseram que não. Não a nenhum homem, nem ao senhor branco e nem ao homem escravo, mesmo que fosse parecido com ela. Trago ainda, por fim, as negras que lideraram rebeliões no Brasil, especialmente Dandara, Luísa Marim e Teresa de Banguela, ou Benguela, que dá o nome ao dia 25 de julho, Dia da Mulher Negra. Seguindo, e já no segundo momento, no pós-abolição, eu trago uma mulher que nasceu em 1901, em Santa Catarina, 13 anos após a abolição da escravatura. Em 1935, tornou-se a primeira deputada negra do Brasil e a primeira deputada mulher do estado de Santa Catarina, Antonieta de Barros. Eu não estou falando de qualquer mulher, eu estou falando de a mulher. Pouco lembrada, pouco escrita, pouco lida e pouco referenciada, Antonieta de Barros, filha de uma lavadeira, participou antes da sua candidatura de grêmios, grupos recreativos, grêmios de professoras feministas, inclusive, a gente consegue chegar a esse contato, a esse conteúdo. Escreveu para os jornais da época com o pseudônimo de Maria da Ilha. Criou uma escola de alfabetização de adultos com a sua irmã, a Leonor de Barros, que dá o nome da minha escola, e elegeu-se em 1935. Eu estava ontem fazendo uma pesquisa sobre a Academia Brasileira de Letras, porque nós estamos tentando que a Conceição Evaristo seja a primeira mulher negra da Academia Brasileira de Letras. E aí, gente, eu achei, em 1936, um jornal no Rio de Janeiro que trazia o seguinte plebiscito: qual será a mulher intelectual que merece a consagração da imortalidade, que merece um lugar na Academia Brasileira de Letras? E aí, eles fizeram uma votação e eu fui na lista por curiosidade. Estava lá Tarsila do Amaral, Alberta Lutz, Pagu, Raquel de Queiroz, entre outras. Mas vocês querem saber? Estava lá também Antonieta de Barros. Eu fiquei tão feliz, gente, vocês não têm noção do quanto eu fiquei feliz quando eu vi. E mais, ela teve mais votos do que a Pagu, mais votos do que a Tarsila e empatou com a Alberta Lutz. Isso no jornal lá no Rio de Janeiro na década de 30. Ou seja, essa invisibilidade da Antonieta é muito própria da terra onde a gente vive, em que negros aqui são invisíveis mesmo. Mas que ela foi cotada no movimento feminista nacional para ser membro da Academia Brasileira de Letras, quando nem da Academia Catarinense ela é. Antonieta de Barros, além disso, também tornou-se
interinamente, a primeira presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, mulher. E aí também achei no Jornal do Rio de Janeiro, interessante isso, né? Tomou posse interinamente na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a deputada Antonieta de Barros, passando a ser a primeira mulher que no Brasil assume a presidência de uma casa legislativa. Uau, gente! Na década de 30, vou deixar a Antonieta um pouquinho ali, e vou até o Rio de Janeiro olhar para as organizações de mulheres que existiam em torno da Frente Negra Brasileira, mulheres professoras. E a partir de 1930, as mulheres negras passam a exercer de uma forma muito, muito agigantada o exercício do magistério. Santa Catarina, por exemplo, em algumas regiões, as primeiras professoras são negras. Importante isso, dizer isso. Nós estamos com algumas pesquisas nesse sentido apontando, olha, aquelas primeiras professoras, aquelas comunidades, especialmente as mais isoladas, eram mulheres negras. E vou até a década de 40 para a Associação das Empregadas Domésticas do Teatro Experimental do Negro, que é o meu tema de pesquisa, e eu olhei especialmente para quem eram essas mulheres. Você tem um teatro criado por negros que se opõe à ideia de que qualquer personagem negro deva ser pintado por a pele de pessoas brancas, que era isso que acontecia na televisão e no teatro brasileiro. Ali surge Ruth de Souza, Léia Garcia, Milton Gonçalves, e eu vou prestar atenção a essa concepção de arte, de cultura e de educação. Por que eu fui atrás da educação? Porque eles ensaiavam na União Nacional dos Estudantes, no restaurante, e eles descobriram, depois de distribuir cartazinhos pela cidade do Rio de Janeiro, que parte das pessoas que se candidatou a fazer teatro não era alfabetizada, não lia, portanto, os textos das peças. E antes de começar o teatro, eles empurravam as cadeiras do restaurante da UNE e tinham um curso de alfabetização de adultos. As mulheres participavam, era a maioria desses cursos. Depois que elas foram alfabetizadas e depois que elas começaram a fazer parte do teatro, elas começaram a trazer para aquele espaço as problemáticas das relações que elas tinham com as mulheres nas relações de trabalho. E, sobretudo, do quanto elas sofriam perseguição policial, porque as mulheres, quando se candidatavam ao lugar de empregada doméstica, precisavam antes ir à delegacia buscar uma carteirinha de boa conduta. Minha avó tem essa carteirinha, eu tenho em casa guardado esse documento que dizia, elas eram obrigadas, se partir do princípio que elas precisavam provar honradez e seriedade para trabalhar na casa de família. E elas começaram a questionar tudo isso, absolutamente tudo isso. E aí, lá no jornal Quilombo, que é o jornal do Teatro Experimental do Negro, tem uma coluna permanente chamada Para a Mulher, e eu passo a ler toda essa coluna, e elas, então, sucessivamente, durante todo aquele período do periódico de quase 10 anos em que eu investiguei, elas tratam das questões de ser mulher negra, de estar no mercado de trabalho e de como elas são discriminadas no mercado de trabalho. Na década de 70, vou passar mais rapidinho, na década de 70, nós descobrimos a África e refundamos o movimento negro no Brasil. Descobrimos a África da Miriam Makeba e descobrimos o movimento Panteras Negras e descobrimos Angela Davis. A ditadura militar interditou o nosso cabelo black. Quem andasse com cabelo black no Brasil nos anos 70 era considerado suspeito, porque era sabido que a Angela Davis usava, e o Black Power dos Estados Unidos usava, e ali havia um fundo comunista, assim como lá na África da década de 70, que estava sendo emancipada, e foi essa que nós olhamos, havia uma cooperação russa, também comunista. Portanto, entramos todos no pacote. Quem estuda a ditadura militar e as relações étnico-raciais encontra esse conteúdo. Na década de 1980,
foi criado no Rio de Janeiro o coletivo Nzinga, que traz como destaque a grande, potente, poderosa Lélia Gonzalez, que vai nos convocar para americanificar o movimento feminista no Brasil. Vamos americanificar, vamos olhar para a América e vamos olhar para a África. Logo em seguida, e aí ela traz a interseccionalidade. Mas a seguida vai vir a Sueli Carneiro, que diz: temos também que enegrecer o feminismo brasileiro. E aí, meu querido, a porta abriu e a gente passou. Desfilamos. Desfilamos com Luísa Bairro, Jurema Batista, Jurema Werneck, Rosália Lemos, e aqui em Santa Catarina com a Vera Fermiano, e essa que vos fala muito humildemente. Na década de 1990 e em 93, nós vamos ter o primeiro Seminário Nacional de Mulheres Negras, sendo que na década de 80, 1988, nós tivemos o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, exatamente no ano em que nós celebrávamos 100 anos da abolição da escravatura no Brasil. E eu trago, às vezes, esse conteúdo dentro do contexto do movimento negro, porque, para as negras, no contexto civilizatório delas, aqui ou em África, a mulher, ela faz parte de uma comunidade, de um contexto. Na África, por exemplo, não existe a palavra mãe solteira. Existe mãe. Quem vai tornar a relação de uma mulher-mãe independente do homem é o mundo ocidental, não é o mundo africano. Então, nós estamos falando sempre deste lugar para dizer que as mulheres negras assumem para si também o compromisso do bem viver de todo o seu coletivo. E aí, a partir da década de 80, nós trazemos a pauta da educação, a pauta da saúde, a pauta do trabalho e a pauta da segurança, sobretudo, porque desde sempre, na história dos negros no Brasil, o genocídio ele é presente, mais ou em menos, em alguns períodos, mas sempre presente, sempre com a intenção do controle da população, se não é pela natalidade, também é pelo extermínio, não é? E a juventude negra e as mulheres sempre estiveram como bucha de frente nesse processo. Obviamente que também trazemos outros impactos. O debate sobre o mercado de trabalho com o movimento feminista branco, quando na década de 90 o IBGE apresenta o ranking da relação trabalho e renda e diz que os homens brancos, depois as mulheres brancas, depois os homens negros, depois as mulheres negras, são aqueles que estão estruturados na relação trabalho e renda no Brasil. As mulheres negras sempre como aquelas últimas e sempre como um lugar subalternizado. Encerrando, eu trago que em 2012 nós conseguimos regulamentar a PEC 66/2012, que regulamenta o trabalho doméstico no Brasil. E isso causou um alvoroço danado na sociedade brasileira, ainda causa. Escuto coisas extremamente horripilantes em relação a isso. O como esses sujeitos passam a ter direitos. E, sobretudo, quem são essas e esses sujeitos que passam a ter direitos? E aí a gente vive, como em outros momentos da história do Brasil, um revival do debate entre a Casa Grande e a Senzala. Vamos assistir um outro revival do debate entre a Casa Grande e a Senzala quando são instituídas cotas nas universidades públicas brasileiras. É inegável que as cotas das universidades públicas brasileiras evidenciam as mulheres negras no universo acadêmico. E as mulheres negras desconstruindo os lugares para as mulheres negras. Quando eu entrei na academia, era esperado que eu fizesse pedagogia. Uma humanas, não é? Um serviço social, talvez. Mas uma pedagogia seguindo a tradição das mulheres negras professoras. A minha dentista é uma mulher negra que passou pelas cotas na Universidade Federal de Santa Catarina. E as narrativas dela no curso de odontologia são as mais terríveis possíveis. Primeiro, aqui não é um lugar para ti. Tu é negra. Não é um lugar para ti.
era para tu estar trabalhando na minha casa como empregada doméstica e não sendo dentista. As reivindicações da Casa Grande, aquelas que as mulheres lá no início da colônia enfrentaram, ainda continuam sendo demandas para a nossa geração. Portanto, o feminismo que nos pertence é o feminismo como lugar de resistência das mulheres negras. Daquelas que nascem todos os dias lutando contra todos os tipos de opressão, ou daquelas que tombam, e mesmo que tombando, façam levantar outras tantas, como é o caso de Marielle. O nosso feminismo é um feminismo em que compreende que raça, intolerância religiosa e gênero são conteúdos estruturantes do golpe. Quem está se colocando no lugar de vanguarda e se pensando feminista e que não nos olha as ialorixás dentro do terreiro, não está entendendo o que é feminismo. Quem está pensando o feminismo e não entende que a nossa juventude está sendo morta, não entende o feminismo. Quem está pensando o feminismo entende e não entende a solidão da mulher negra, porque as relações afetivas também são políticas, e não entende a solidão de uma mulher lésbica, porque também são políticas, independente da escolaridade, independente da fluidez do seu discurso e do seu argumento, não está pensando feminismo. Era isso que eu gostaria de dizer. Obrigada. Bem, é muito interessante pensar as diferentes possibilidades, né? É uma mesa sobre histórias dos feminismos, onde cada uma das colegas foi convidada a apresentar e a propor a temática, e como a gente vê o cruzamento das temáticas e, tristemente, né, como antigas demandas que se pensavam resolvidas, de novo, na pauta. Né? Então, eu penso que, mais do que tentar articular as 3 apresentações, que é uma das propostas, é a gente abrir espaço para o debate, para que mais questões venham. Acho que a gente ganha com isso. Mas eu não poderia deixar de perceber isso, né? Quanto é importante esses diferentes olhares, esse engajamento da Jerusa, trazendo para aquele feminismo, entre aspas, clássico, né? Da segunda onda e dos outros recortes, como é importante a gente alargar esse olhar sobre os feminismos. E pensando aqui nas leituras que a gente tem feito com os nossos alunos, nos nossos laboratórios, com as novas leituras, os decoloniais e tantas outras questões têm contribuído para isso. Acho que é muito importante, como eu disse no início, é uma honra estar nessa mesa e vocês perceberam o porquê, não? Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes aqui hoje. Meu nome é Daniele, eu sou mestre em História pela Universidade Federal de Goiás. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E muito obrigada à mesa pela fala de cada uma de vocês. A minha pergunta, que não é bem uma pergunta, seria direcionada para a professora Joana, mas que eu também jogo à mesa, porque é um assunto que tange, né, todas as falas, que seria em relação à questão do aborto, né, que a gente está vivendo um momento hoje bastante interessante, né, com a aprovação desse direito na Irlanda, com a tramitação que está acontecendo ali na Argentina, né, e como o aborto ele se relaciona muito com a questão da sexualidade, né, porque a gente que acompanha essa parte da militância, a gente vê como muitas vezes as pessoas que defendem a descriminalização do aborto, elas são estigmatizadas, né, como as feministas, como aquelas pessoas que não conseguem, as mulheres que não conseguem controlar essa sexualidade, né, como uma mulher
sexualmente ativa e como se isso fosse de um problema. E às vezes como essa questão do aborto é associada a uma mulher que vive a sua sexualidade fora de um padrão, né, de um padrão estabelecido, às vezes como uma punição, né, a mulher que engravidou porque traiu o marido ou por causa daquilo outro. Então eu acho que é uma questão que rende bastante e que a gente, se a Joana puder comentar um pouco sobre isso. Muito obrigada. Usando hoje o plural no feminino para ir um pouco do contra o que a gente está acostumado a ouvir. Peço desculpas aos homens, mas é isso que a gente escuta todos os dias, a todos. E a minha pergunta vai a todas da mesa. Meu nome é Maria Cristina, eu sou estudante de Ciências Políticas aqui da UFSC e coordeno um grupo de liderança feminina em estudos universitários, aqui um grupo de compartilhamento de vivências. E a minha pergunta às professoras é: como permear o ensinamento do feminismo e o estímulo das mulheres dentro dos outros assuntos e como reunir, como cooptar as mulheres de todas as áreas de ensino para estar trazendo a vivência que nos foi negada pela construção histórica de que alguns assuntos não são para mulheres. Então, na minha casa, o meu pai ensinou para o meu irmão noções de empreendedorismo, noções de economia, noções de mecânica, noções de defesa, porque ele ia ter que defender a esposa. Se estragasse um chuveiro em casa, ele ia ter que chamar alguém? Não, ele ia consertar o chuveiro para a esposa. Mas eu não sei. Eu não tenho noção de como faz, porque nunca ninguém me ensinou. Por que a gente não tem ali tantas mulheres que têm esse conhecimento vindo e repassando isso umas para as outras? A gente tem dentro da academia mulheres que conquistaram um espaço de privilégio, foi com muita luta para conquistar, que têm acesso a um conhecimento que outras escolheram um conhecimento diferente e não têm acesso. Eu, por exemplo, hoje tenho conhecimento de sociologia, tenho conhecimento em política e tenho interesse de repassar para minha colega que escolheu biologia e que tem um conhecimento, às vezes, para me dar, minha colega que escolheu enfermagem, sobre o meu próprio corpo, que eu não tenho. Como construir um espaço de cooptação dentro da universidade? Como reunir essas mulheres? Como fazer com que o feminismo permeie e saia só desse casulinho das ciências humanas, só o CFH debate feminismo? Como expandir isso? Porque é uma luta que eu tenho enfrentado e não consigo. Peço a todas que têm interesse em entrar no grupo que entrem em contato comigo aqui. Muito obrigada. Qual é o nome do grupo? É GLUF, Grupo de Liderança Universitária Feminina. Eu sou cientista social e agora eu sou mestranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento aqui na UFSC. Então, eu sou a esquisita que estuda gênero na tecnologia. E, bom, me inclua nessa, porque eu agora sei programar e posso ensinar mulheres a fazer isso. Eu tenho também um projeto voluntário que ensina meninas e mulheres gratuitamente a criar aplicativos e, enfim. Uma coisa que eu entrei muito em contato, principalmente nesses espaços de trabalhos voluntários que a gente procura trazer mais meninas de escolas públicas, mas não é só para a escola pública, é a questão das mulheres negras, porque eu, obviamente, não entendo muito disso. Então, eu queria fazer uma pergunta específica para Geruzi, que era, porque você falou uma palavra que eu não conhecia e que eu não entendi, que era junto com sororidade, que era uma palavra que estava... Desculpa. Dororidade. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, e se fosse possível, né? E, bom, essa era a minha questão. Obrigada. Então, vou começar respondendo para a moça que eu não consegui gravar o nome, que é de Goiás. Daniele. Então, Daniele, você tem razão. Eu estou vendo esse momento como um momento de intensa luta. Se de um lado nós temos, principalmente no Brasil, mas não é só no Brasil, o pior é que não é só no Brasil. Nós temos no mundo eu não quero falar de onda, ainda ontem eu estava dizendo isso na sala de aula. Eu quero fazer uma outra analogia. A minha analogia é uma caixa de água que tem muito lodo no fundo. De vez em quando acontece alguma coisa e esse lodo emerge. E eu acho que nesse momento esse lodo emergiu e está querendo turvar tudo isso que nós temos construído há tanto tempo. Um espaço de liberdade, espaços de sororidade, de colaboração, de respeito, certo? Está emergindo isso. Então, se por um lado a gente tem visto na Irlanda esse ganho, por outro lado a gente vê em vários países uma tentativa de perda de direitos, tá? Então,
Se por um lado a gente vê essa emergência de coisas tão ruins, por outro lado nós temos uma primavera feminista, como se tem dito, não é? Expressa através das redes sociais, mas não somente das redes sociais, que estão nas ruas, que estão nos movimentos, que estão atuando também. E a questão do aborto que você falava, eu concordo com você de como se cria uma ideia de que quem faz aborto são pessoas que transgridem as regras comuns. Na pesquisa que a gente fez, e eu vou dizer a gente, porque é um coletivo que faz a pesquisa sempre, eram mulheres casadas, em grande maioria, que faziam aborto. E que continuam fazendo, e que continuam morrendo. E são mulheres pobres, são mulheres negras, são mulheres brancas, são mulheres mestiças, são mulheres... Enfim, porque as ricas, a gente já sabe disso. Elas têm onde recorrer. Aliás, aproveito para dizer que tem na UFSC um grupo de apoio às mulheres que precisam, vamos falar assim, que precisam abortar, por N razões que não vêm ao caso. Ninguém sai fazendo aborto porque é como quem faz unha, isso tudo já foi dito. É interessante que isso tudo já foi dito, e mesmo assim, a gente continua ouvindo as mesmas coisas malucas. Então, em que momento nós estamos? Eu gosto sempre de pensar que do nosso, aqui citando Kozelek, que é um historiador que a gente sempre usa como... No nosso espaço de experiência, em vista do nosso espaço de experiência, o nosso horizonte de perspectivas, e se você me perguntar no que isso vai dar, eu vou lhe dizer, eu não sei. Depois daquela coisa que eu não vou dizer o nome, ter ido no Roda Viva, a gente não diz o nome porque pode se materializar, né? Gente, e a gente sabe que essas palavras têm ressonância. Quando a gente sabe que as argentinas têm sofrido ameaças, quando a gente soube da Débora Diniz sofrendo ameaças, tudo porque ela vai dar assessoria ao STF. Se você me perguntar para onde vamos, eu não sei. Eu só sei que essa ideia de que o horizonte de expectativas é bem conturbado e que nós temos uma parcela de responsabilidade sobre o que vai acontecer, e, portanto, a gente não pode ficar parados, é só o que eu consigo pensar. Eu vejo que as argentinas estão tendo problemas com ameaças e tudo mais, mas eu espero que elas conquistem. Porque também sei, e todo mundo sabe, da vantagem do contágio, tanto para o bem quanto para o mal. Porque se aquela coisa consegue chegar, por exemplo, no segundo turno, mesmo que perca, as suas ideias terão se fortalecido. Se as argentinas conseguirem conquistar, isso pode nos ajudar muito. Nós sabemos disso, porque isso contagia. Sim, as pessoas sentem que isso. Eu penso essa discussão, sabe, Daniele, como aquilo que eu dizia sobre o direito ao prazer. Eu sinceramente espero que daqui a algum tempo a gente diga assim, mas como que nós não tínhamos esse direito antes? É uma coisa tão óbvia. Mas nesse momento eu lhe digo, o que eu consigo enxergar é um horizonte bem embaçado, que a gente vai ter que brigar muito para que aquela sujeira que subiu, sabe, consiga estagnar de novo lá e ficar quietinha, embora a gente sabe que ela sempre vai estar lá.
E sobre a Maria Cristina, a gente sabe de um grupo de mulheres feministas no CTC, não é mesmo? Isso. Mulheres da Engenharia, isso. Eu fiquei tão feliz quando eu soube disso. Então, o Fazer do Gênero, o Instituto de Estudo de Gênero, tem a intenção de ser interdisciplinar, tá? Aliás, o próprio programa, o nosso doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas, tem uma área de estudos de gênero que tem desde gente da medicina, gente da engenharia, gente de tudo quanto é área. Então, a gente sempre soube que a discussão de gênero, ela é interdisciplinar. Eu fico feliz em saber dessa atuação, Maria Cristina. Fico feliz que o grupo de liderança universitária feminina exista, feminista, né? Eu espero que seja. Agora, por que as mulheres não colaboram com as outras? Vocês me desculpem, eu preciso dizer uma coisa. Nem as mulheres, nem as negras, nem os negros, nem as mulheres brancas, nem as mulheres índias, nem ninguém é espécie. A gente é ser humano, como outro qualquer. Algumas querem colaborar, outras não querem. Já houve uma época que ser feminista era um palavrão. Tem gente que quer fazer isso voltar, dizendo que nós somos feminazes, né? Então, ou... De qualquer maneira, só para lembrar, cabe a gente convencer, é um trabalho de formiguinha, é a continuação dessa briga. Não dá para dizer assim, como eu escutei esses dias, de um parente, porque vocês sabem, a gente sempre tem parente. Ai, gente. A pessoa disse para mim assim, mas Joana, a culpa das mulheres não ocuparem os lugares que merecem é delas mesmas, porque elas não votam nas mulheres. Aí eu fico pensando, puxa vida, um sujeito que nunca estudou nada, que não sabe de nada, se mete a achar que sabe tudo e que tem a receita básica para como a gente vai resolver. Ou seja, transformar as pessoas em espécie, que vão marchar que nem rebanho, que vão fazer exatamente todo mundo igual. Não é. Ser humano é diverso, seja ele quem for. Assim como tem mulheres maravilhosas, tem umas mulheres que mais peste, é verdade, gente, não é? Para! Não é tudo igual, não é só porque nós somos mulheres que somos maravilhosas. Tem uns homens que é uma peste, tem uns homens que são ótimos. Aliás, o feminismo deve a vários homens que tiveram discussões e que trouxeram contribuições fantásticas, não é mesmo? Assim, de todo jeito. Não é só porque alguém é uma coisa que vai ser maravilhoso. Não, não necessariamente, tá? Então, como expandir isso? É continuar a fazer isso que você está fazendo, meu bem. Lutando todos os dias, brigando. É isso que a gente tem feito, não é verdade, Cleide? Há tanto tempo. Aproveito para dar um elogio. Eu tenho ficado tão feliz com essas jovens feministas. Gente, lembra, Thaís? Você se lembra do tempo que a gente dizia assim, nós vamos morrer, vai ficar assim, não vai mudar. Não tem gente nova, essas meninas não querem saber de nada, e aí lá vem aquele grupo e ensina pra gente e pede coisas que a gente nem pensou em reivindicar. Exatamente. Então, gente, olha, só posso dizer, continue fazendo o seu trabalho de formiguinha, que é por aí que a gente anda, tá? Obrigada. Foi só para também complementar a questão do aborto, que a Damiane falou. O seguinte, essa questão está hoje na mídia e na crista da onda, como se dizia, porque tem a questão da interpelação junto ao Supremo, uma ação de descumprimento de preceito, a DPF,
no Supremo Tribunal Federal, feito pelo PSOL, e nessa ação se questiona se é inconstitucional ou não a questão da proibição do aborto até a 12ª semana, porque na Constituição não diz nada disso. E tanto que a bancada BBB da Câmara, que é do Boi, Bíblia e Bala, elas querem ampliar para uma emenda constitucional que coloque assim, todos têm direito à vida e acrescenta, vírgula, desde a concepção. Ou seja, aí acaba com toda e qualquer possibilidade do aborto no país, mesmo aquele previsto como permissivo legal dentro do Código Penal, que é o gravidez resultante de estupro, o risco de vida para a mãe, e agora, desde 2012, né, pelo Supremo, a questão do feto com anencefalia. Mas essa ação é muito interessante porque ela está questionando a própria constitucionalidade da proibição e deixou o campo aí dos fundamentalistas, moralistas em polvorosa. Então, nós do movimento feminista organizamos um conjunto de ações chamadas Amicus Curiae, que é Amigos da Corte. E tem mais de 40 Amicus Curiae apoiando a ação do PSOL. E a Rede Nacional Feminista de Saúde, da qual eu faço parte, entrou também com a Amicus Curiae, nós entramos com o tema de o aborto como problema de saúde pública, por causa da magnitude do dano, da possibilidade de ser resolvido e não é resolvido, porque não se previne aborto, se previne a gravidez indesejada. Isso é a primeira coisa que tem que ficar claro. Mas entramos com isso, o que foi mais interessante é que entrou a rede, entraram mais 20 entidades do movimento feminista e mais outros tantos dos fundamentalistas. Está tudo lá. Aí a ministra Rosa Weber, que é a relatora, ela e o grupo do Supremo, eles selecionaram 20 de cada grupo, dos contras e do a favor, dos Amicus Curiae contra e a favor, para a defesa. E isso vai acontecer no dia 6 de agosto, agora, em Brasília. Então, nós estamos organizando várias caravanas do país inteiro para ir para o Supremo, para não vai entrar, logicamente, mas ficar todo mundo lá do lado de fora para pressionar que esse Amicus Curiae seja válido e que a ação seja aprovada. Claro que do lado deles estão todos os evangélicos, católicos, espíritas, pessoal. Vocês não imaginem qual é a fauna e flora que está reunida nisso aí. É impressionante. E então, a gente está, claro, numa luta, é uma luta de ideias, é uma luta ideológica, né? De fundo moral, dessa moral que tem por aí, e também uma questão que tem grupos de Amicus Curiae do movimento feminista que entram também no seu relatório de defesa, o memorando de defesa, elas colocam como sendo uma questão da liberdade da mulher como campo de direitos humanos. E uma discussão que é muito interessante, que a gente não pode discutir igualdade na Constituição, igualdade na lei, por exemplo, se o aborto for proibido, porque aí nós nunca seremos iguais aos homens, porque eles não engravidam, né? Então, essa restrição de direitos eles não têm. Portanto, é uma outra discussão que está em jogo, né? E a discussão do problema de saúde pública é básico, é isso que a Joana falou. Quem é que morre de aborto? Morre as mulheres pobres, negras, das periferias urbanas e brancas pobres também, muitas casadas, e uma pesquisa feita pelas católicas pelo direito de decidir dá conta que 80% das mulheres que fizeram aborto dizem que são católicas.
ou evangélicas. Então, nós temos que desmistificar isso aí, porque não é verdade. E a questão do aborto, segundo as católicas, não é uma questão de dogma da Igreja Católica, é uma questão de magistério. Foi coisa construída a partir de não sei que século lá que aconteceu isso. Mas quem quer ver bem essas origens, né, tem esse livro da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, que conta direitinho essas transas todas, como é que aconteceu isso e por que a gente está hoje desse jeito que está. Então, é interessante de ver. Claro que por trás disso tudo, e como fundo mesmo, tem a questão do capitalismo, da Casa Grande da Senzala, ou seja, é luta de classes também. E a gente, quando entra com as nossas lutas específicas, em geral a gente fica na borda do fundo dessa questão, porque não se consegue penetrar na questão da luta de classes, digamos, porque é uma coisa absolutamente estigmatizada, fantasiada, cheia de restrições de tudo que é lado, inclusive não é mais moderno falar nisso, né? Agora não é moderno, tem mais essas coisas também que não é moderno. Bom, nós feministas, pelo menos há uns tempos atrás, a gente era considerada umas coisas antigas, atrasada, horrorosa. Felizmente surgiu essa gurizada toda, essa mulherada nova aí que está a mil, e como diz a Joana, está nos ensinando, elas estão levantando questões que eu pelo menos nas épocas em que a gente atuava mais assim intensamente dentro das conquistas do movimento, nem imaginávamos como ser uma pauta capaz de ser encaminhada. Mas tem que dar o desconto da questão histórica também e da questão da temporalidade, historicidade do problema, é que a gente também vivia em outra época, nesse momento, em que não tinha nada de liberdade nesse país. Era uma ditadura militar e daí por diante. A questão dela falar, da outra colega que falou sobre a questão desse grupo feminista dentro da universidade, o GLUF, é mais uma lembrança, um negócio ótimo que está por aí. Porque tem o grupo do jornalismo sem machismo aqui na universidade, tem vários outros. E no âmbito onde eu circulava mais, que é no campo da saúde pública, agora mesmo eu fui convidada para o dia 20 de agosto, vai ter a Semana Acadêmica da Medicina, com mais de 600 alunos da medicina, e um grupo de meninas acadêmicas vieram me convidar, porque elas conseguiram uma manhã inteira para discutir a questão da mulher. E a questão do corpo, a questão do aborto, da onde que veio, como é que faz, e a questão da relação médico-paciente, como eles falam muito, na questão do abuso do corpo das pessoas. E das mulheres nem se fala, né? Porque, como vocês sabem, um profissional de saúde, no caso médico, enfermeira, enfim, são os únicos profissionais que têm a atribuição legal e conferida pelo Estado de intervir no corpo das pessoas, que é a única coisa que a gente tem mais preciosa, o nosso próprio corpo. Então, é uma discussão importantíssima. O que me deixou mais contente é que faz 8 anos que eu me aposentei. E essa meninada que veio me convidar não foi porque me conhecessem que eu não dei aula para elas, mas há 8 anos atrás eu dei aula na medicina, no campo na 5ª fase, que era de obstetrícia e ginecologia, e claro que eu entrei com a discussão sobre a questão da mulher, do corpo, do aborto, das políticas, enfim. O professor que coordenava o curso naquela época foi quem indicou para as gurias me convidarem.
Então, eu achei super importante, que são essas coisas no micro que a gente vai fazendo, ou pontuais e tal, que vão gerando esse tipo de coisa. Eu sou mais que aquela coisa assim, ó, tipo seminal, né? Que tu vai fazendo nas internas, bem pouquinho, de repente vem uma chuvinha e brota tudo, e eles não sabem nem de onde veio. Que eu acho que o que está acontecendo aqui no MM que teve aqui, que ali foi fantástico para essa sociedade nossa, né? Então, eu lembro quando a gente estava na Casa da Mulher Catarina, em 80 e poucos, fazendo o discurso do 8 de março, lá na esquina democrática da Felipe Schmidt, nós tudo bonita, de roupas lilás, fita, 8 de março, fazendo discurso, não parava uma viva alma para ouvir. Era uma desgraceira, não parava ninguém. Um ato que a gente fez na Câmara em 81, tinha 7 pessoas, 3 na mesa e 4 na plateia. Falava o 8 de março. Então, vocês vejam, hoje qualquer atividade que se faça de movimento de mulheres, dessas discussões, enche as plenárias, que é maravilhoso. A questão das mulheres não votar em mulher, eu acho que não vota em mulher com cabeça de homem, porque aí também não adianta, né? Se nós vamos votar numas mulheres que não defendem as nossas pautas, não interessa votar. Aí vale até mais um homem que seja aliado, solidário com as nossas propostas. Eu acho que é uma questão que tem que ser vista. Enfim, eu acho que era isso, né, que foi perguntar. Não vou falar muito mais, porque senão... Eu vou começar com a Maria Cristina, e dela eu acho que consigo falar com a Daniela e com a Desirê. Na educação das relações étnico-raciais, que é o meu tema, o meu lugar de referência, a gente trabalha com essa desconstrução do eurocentrismo e dos seus métodos. A gente entende que o machismo formata, o racismo formata, e a homofobia também formata os sujeitos. E que quando a gente quer trabalhar com os espaços plurais, é preciso afinar esse olhar para a pluralidade. Os lugares de fala, as referências que se coloca, a forma como se organiza, a dinâmica, os instrumentos utilizados, ou seja, eu vejo na Universidade Federal de Santa Catarina um crescente movimento de estudantes negros em diversas pautas. A professora Joana, por exemplo, coordena o grupo Alteritas, que tem um número de mulheres negras aí naquele coletivo gigante. Eu conheço os cotistas negros, eu conheço o grupo dos estudantes africanos, eu conheço o coletivo LGBTs, eu conheço o coletivo de estudantes e professores indígenas. Portanto, eu vou continuar perguntando qual o feminismo. Se ele está dando conta de acolher, e a palavra é essa, eu gostaria de sugerir que no lugar de você colocar como cooptar, de você colocar como ampliar, como disse a professora, e, sobretudo, como acolher esses sujeitos. Esse é um debate importante, porque todo mundo tem o direito de saber de si e de fazer o que quer de si, não com modelos pré-estabelecidos. E nós temos percebido que a grande barreira ainda é o eurocentrismo, os motos, a episteme, o modelo, a didática e por aí vai. Então a gente está desconstruindo mesmo, é de verdade. A gente não está brincando. A gente está pensando que a indígena, a cigana, a negra, são mulheres com seus valores civilizatórios dados, valores civilizatórios que orientam a sua visão de mundo e que, portanto, não serão subalternas também por esse modo, nem por esses métodos. Essa seria uma das minhas reflexões. Em relação ao aborto, nós precisamos que ele seja legal e seguro, para ontem.
nós não estamos aqui no debate, já superamos esse que somos a favor ou contra, não é isso? Nem dá para dizer. Não estamos mais nesse debate. Nós precisamos dele legal e seguro. As jovens feministas negras defendem que é preciso que ele seja legal e seguro, porque as mulheres negras são as mais criminalizadas e são aquelas que mais morrem. Portanto, de uma ponta ou da outra, a gente precisa se livrar disso. Não quer dizer que nós somos aquelas que mais fazemos, não é? Não é isso. Mas somos aquelas que mais somos criminalizadas, estamos encarceradas, é bom que se diga, e que mais morrem. Ou seja, há uma fragilidade exposta aqui. Fragilidade exposta na saúde para a mulher como um todo. Porque, por exemplo, nós falamos em parto humanizado, mas não falamos que a violência obstétrica atinge 87% das mulheres na hora do parto. E ninguém fala de mortalidade materna. Portanto, esse debate que envolve saúde da mulher inclui aborto, parto, gestação, enfim, todas as partes do corpo em que essa mulher queira assumir como dela, tendo um filho ou não tendo filho. Por último, eu vou ser breve, porque eu sei que tem mais 2 pessoas que querem falar. Por último, em relação à dororidade, eu trago aqui o manifesto da Marcha das Mulheres Negras de 2015 contra o racismo, a violência e o bem-viver. Quem lê o manifesto, da primeira à última página, encontra lá a expressão das dores das mulheres negras brasileiras. Especialmente quando nós dizemos que, para cada 100 jovens do Brasil que correm o risco de morrer, 70 deles serão negros. Por trás de um jovem deste, existe uma mulher, uma mãe, uma irmã, uma avó. Mata-se mais jovens do que frango. E ainda assim, a dororidade dessas negras é pouco escutada. A Marcha das Mulheres Negras, ela diz o seguinte: estamos em marcha para exigir o fim do racismo em todos os seus modos de incidência, a exemplo da saúde ou da mortalidade materna entre mulheres negras, estão relacionadas à dificuldade de acesso à saúde, ao baixo atendimento da qualidade de serviços recebidos e da segurança pública para operadores e operadoras que agem apesar da omissão do Estado. Não aceitamos ser vistas como objetos de consumo e cobaias da indústria e da moda ou da farmácia. Queremos o fim da ditadura da estética europeia e branco e respeito à diversidade cultural e estética negra. Nossa luta é por garantia e cidadania de nossas vidas. Estamos em marcha para reivindicarmos o livre culto de nossas divindades e travamos batalhas, eu estou tentando ler muito rápido, e travamos batalhas por justiça num quadro de extrema violência racial. E denunciamos a cruel violência doméstica, os maus tratos e homicídios contra as mulheres negras, silenciados em dados oficiais. Lutamos pelo fim do racismo estrutural patriarcal, que promove a inoperância do poder público e da sociedade sobre a exterminação da nossa população. Desirê, eu poderia ler todo o manifesto, posso te emprestar, posso dizer onde você acha, mas todo esse manifesto ele está pautado exatamente na dororidade. Quando ela diz que a marcha é contra o racismo, a violência e pelo bem viver, nós sabemos que nos disseram que se nós tivéssemos escolaridades, o problema passava. Somos doutoras, mestres. Nos disseram que se a gente morasse fora da favela, o problema também passava. Nos disseram que se a gente acessasse numa classe mais ou menos média, tivesse um carro, fizesse algumas viagens de avião por aí, né? Lesse alguns livros, vestisse algumas roupas, que também o problema passava. E, na verdade, nós estamos aqui discutindo racismo. Racismo. Assim como esse país informa que vivencia a cultura do aborto,
esse país também está estruturado na cultura do racismo. Que na hora do pega para capar, independente de todos os discursos elaborados que as pessoas têm na sua racionalidade, a minha negritude vai ser lembrada em algum momento. Ela não será esquecida. Em algum momento alguém vai dizer do meu não lugar, do meu não lugar. Às vezes dizendo que nós, as feministas negras, somos raivosas. E a gente está discutindo isso como pauta. Por que me chamam de raivosas diante de tanta dororidade, de tanta dor, e que precisa de tanta dororidade? Esse seria mais ou menos a estrutura desse pensamento. E quando eu estava no MMN, coordenando o eixo de educação, eu vi ali, nos trabalhos apresentados da comunidade LGBT negra, indígena, de ex-mulheres, mulheres que não estavam mais no cárcere, mulheres em situação de rua, mulheres imigrantes, que é um fio condutor na utopia, e todo ele é uma tal de uma liberdade. A gente ainda está utopicamente buscando essa liberdade. Liberdade que pode ser expressa com vários significados. Eu, por exemplo, em alguns momentos, gostaria simplesmente de andar na rua, ou meu filho, um guri negro de 23 anos, ter a certeza de que ele pode andar na rua e ter a sua integridade preservada, de não correr risco de vida, porque ele é negro. E aí ele sai lá dirigindo o carro do pai dele, às vezes, e eu me apavoro ao dobro. E eu não sei se eu tenho medo do bandido, eu não sei se eu tenho medo da polícia. Ou seja, essa é a dimensão da dororidade. O quanto nós ainda não estamos seguras e que a dororidade precisa ser convocada, porque enquanto, já disse Angela Davis em Salvador em 2007, enquanto a violência contra as mulheres negras não importar, nós ainda não atingimos um patamar de sermos todas iguais e todas irmãs. É mais ou menos isso.